de Jesus, o Cristo, para você, meu filho. Antes que o primeiro átomo existisse, antes que o tempo começasse a contar, eu já te conhecia. Eu estava lá com o Pai, na harmonia, naquela céu celestial que a sua mente nem consegue desenhar, mas em breve verá. Tudo era luz, tudo era paz. E no nosso coração, no coração da Trindade, nasceu um sonho. Criar um mundo, criar a humanidade, criar você. A gente criou tudo na maior perfeição, um jardim belo, o Éden, e criamos o homem e a mulher, Adão e Eva, a nossa imagem e semelhança, não a semelhança física, sim a espiritual. Eles eram nossos filhos, a gente conversava na viração do dia, sem medo, sem vergonha, sem interferência. Era uma amizade pura, a conexão era direta, sem delay. Mas eu dei a eles o poder de escolha, porque amor de verdade não é forçado. Amor de verdade é uma decisão. O antigo inimigo chegou, lançou a primeira mentira da história. Deus está escondendo o jogo de vocês. Ele não quer que vocês sejam como ele. E eles acreditaram na mentira. Eles escolheram a independência, a própria sabedoria e morderam o fruto. Naquele momento, a conexão caiu. O pecado entrou no mundo como um vírus, corrompendo tudo, trazendo dor, vergonha e o mais triste de tudo, a separação de nós. Meu coração e o do pai se quebraram. Imagina ver o filho que você ama se afastando, acreditando numa mentira, se perdendo num caminho de escuridão. Mas ali mesmo, naquela hora de dor, a gente já tinha o plano de resgate. A gente prometeu que da semente da mulher viria um que esmagaria a cabeça da serpente. Esse um era eu. E a história da humanidade começou a ser escrita, uma história de gente tentando se reconectar com a gente na base da força, na base das obras. Construíram torres para chegar no céu, mas só acharam confusão. Criaram deuses de barro e de pedra, mas só acharam o vazio. O coração de vocês ficou doente, viciado em se afastar de mim, mas eu nunca desisti. Eu chamei um cara, o Abraão, e prometi que através dele eu abençoaria todas as famílias da terra. Eu dei a lei para Moisés não para ser uma prisão, mas para ser como uma ressonância magnética para mostrar para vocês a doença do pecado, para mostrar que ninguém conseguiria ser perfeito por conta própria. Era para apontar para a necessidade de um salvador. Eu levantei reis como Davi, um cara segundo o meu coração, mas que também pisou na bola feio para mostrar que até o melhor de vocês ainda era falho. Eu mandei os profetas, a minha tropa de elite, para dar o papo reto, para denunciar a injustiça, mas também para dar a esperança, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Eles estavam anunciando a minha chegada. E então, no tempo certo, o plano de resgate foi ativado. Eu, que era Deus, que vivia na glória com o Pai, me esvaziei, abri mão da minha majestade e me tornei um de vocês. Nasci numa manjedoura simples, numa cidade humilde. Eu que criei o universo, tive minhas fraldas trocadas. Eu que sustento tudo pela minha palavra, aprendi a andar e a falar. Eu me tornei gente para poder entender a sua dor, sentir o seu cansaço, chorar as suas lágrimas. Eu me tornei Emanuel, Deus conosco. Eu andei entre vocês. Eu curei os doentes, libertei os oprimidos, comi com os pecadores, abracei os excluídos. Eu ensinei que o reino de Deus não era sobre poder, mas sobre serviço. Não era sobre regras, mas sobre amor. Eu mostrei a vocês a face do Pai. Quando Felipe me pediu, mostra-nos o Pai, eu respondi, quem me vê a mim, vê o Pai. O Pai não é um velho zangado e distante numa nuvem. Ele é um pai amoroso que corre para abraçar o filho que volta para casa. Mas o mundo, cego pelo próprio orgulho e pela mentira do inimigo, não me reconheceu. Os líderes religiosos que mais deveriam saber foram os que mais me odiaram. Minha luz expôs a escuridão deles, e o ódio deles cresceu, e aí veio a noite da traição. Um dos meus, um amigo que comia no mesmo prato, me vendeu por 30 moedas de prata. Judas, o beijo dele no meu rosto foi mais doloroso que os pregos. Pedro, o cara explosivo, mas de coração bom, jurou que morreria comigo e horas depois, com medo, jurou que nem me conhecia. Todos os meus amigos fugiram. Eu fiquei sozinho. Fui açoitado. Cuspiram em mim. Colocaram uma coroa de espinhos na minha cabeça.
Cada chicotada, cada insulto era o peso do pecado de vocês caindo sobre mim. E então me pregaram numa cruz, uma morte vergonhosa, reservada para os piores criminosos. E ali, pendurado entre o céu e a terra, eu senti o peso de cada mancada, de cada mentira, de cada ato de ódio da história da humanidade. Eu senti a separação do Pai, a dor mais profunda que existe, e eu gritei: está consumado! A dívida estava paga, o resgate estava completo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Eu não morri porque era fraco, eu morri porque te amo, mas a morte não pôde me segurar. Ao terceiro dia, eu ressuscitei, eu venci a morte, eu quebrei as correntes do pecado, a vitória é nossa. E agora, a conexão que foi perdida lá no Éden está restaurada para todo aquele que crê em mim. Eu sou a ponte de volta para o Pai. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sei que a vida aí ainda é uma luta. Eu sei que às vezes o silêncio parece grande e a dor parece maior ainda. O mundo vai tentar te vender uma imagem errada de mim e do Pai. Vão dizer que somos distantes, juízes carrascos esperando você errar. É a mesma mentira de sempre. A verdade é: eu sou seu amigo, professor e noivo, e o que você chama Deus é o seu Pai. E ele não está zangado, ele está de braços abertos. Não desista. Eu sei que você está esperando por respostas, por mudanças. Eu sei que o choro dura uma noite, mas confia em mim, a alegria vem pela manhã. Espera mais um pouco. Eu sei que a espera é dura, mas ela está te fortalecendo, te preparando. Eu já estou voltando. E quando eu voltar, meu filho, tudo vai ficar de um jeito que você nem pode imaginar. Toda lágrima será enxugada, toda dor será curada, toda pergunta será respondida, a verdade será revelada na lata, sem filtro. A gente vai finalmente se encontrar face a face. Eles enxugará dos olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. O Pai e eu estamos preparando na cidade celestial uma nova Jerusalém, um lugar tão belo que nem nos seus melhores sonhos você conseguiria imaginar. E lá a gente vai morar junto para sempre, sem mais separação, sem mais dor. Eu vejo tudo, vejo o sistema deste mundo tentando te escravizar. Ele te oferece um prazer de 5 minutos em troca de uma vida inteira de correntes. Ele te promete liberdade, mas te entrega um vício. Ele te dá um celular na mão para te conectar com o mundo, mas te desconecta de mim e de quem tá do seu lado. O mundo quer te fazer escravo do relógio, do dinheiro, da opinião dos outros. Eu vejo como ele quer te deixar doente. Não só no corpo, mas na alma. Ele joga ansiedade na sua mente, comparação no seu coração e te faz acreditar que você nunca é bom o suficiente. Ele sussurra que você tá atrasado, que todo mundo tá vencendo menos você. Ele quer te ver cansado, esgotado, sem forças para lutar. E o pior de tudo, eu vejo como ele te ilude. Eles contam mentiras e envenenam o meu povo. Falam que você é só matéria, um acidente cósmico. Falam que pecado é relativo, que o certo e o errado dependem do seu ponto de vista. Falam que eu sou uma ideia ultrapassada, um conto de fadas. Eles pegam a minha palavra que é vida e a distorcem, a transformam em arma, em religião vazia, em pretexto para ganhar dinheiro e poder. A mão deles pesa sobre vocês. Eu vejo a opressão, a injustiça, a maldade disfarçada de progresso. Vejo vocês sofrendo calados, com medo de levantar a voz, com medo de serem cancelados, de serem chamados de loucos. Vejo eles fazendo vocês acreditarem que não são nada. Que vocês são só um número, uma estatística, um consumidor, um voto. Mentira! Escuta a minha voz acima de todo esse barulho. Você não é um acidente, você é meu filho, minha filha, criado à minha imagem e semelhança. Você não é um número, você tem um nome que está gravado na palma das minhas mãos. Você não é fraco, porque o meu espírito habita em você. Você não está sozinho porque eu prometi que estaria contigo todos os dias. Eles acham que podem tocar nos meus filhos e sair ilesos? Eles acham que podem zombar da minha herança e que eu ficarei em silêncio para sempre? O que fazem contra os meus filhos será vingado.
E a minha vingança não é como a dos homens, é justiça perfeita. Cada lágrima que você chorou escondido, eu guardei. Cada injustiça que você sofreu, eu anotei. Cada mentira que contaram contra você será exposta na luz da minha verdade. Aguenta firme, porque eu estou voltando. E eu não estou voltando como o cordeiro manso que caminhou na Galileia. Eu estou voltando como o leão de Judá, com olhos de fogo e a espada da justiça na minha boca. E eu vou atrás dos culpados. Vou atrás daqueles que exploraram os pobres, que perverteram a justiça, que enganaram os pequenos e que zombaram do meu nome. A conta vai chegar e não haverá lugar para se esconder. Eu sei que a humanidade chora. Eu ouço o gemido da criação, a dor dos meus filhos espalhados pelo mundo. Eu vejo a angústia, o medo, a espera. Seu pai já vestiu a armadura, o tempo do silêncio está acabando, o céu está em movimento, os anjos estão a postos e o seu resgate está próximo, mais próximo do que você imagina. Então, levanta a cabeça, guerreiro, seca as lágrimas, o seu rei não te abandonou na batalha. A sua libertação não é uma possibilidade, é uma promessa. E eu não falho. A noite está terminando, a minha luz já está no horizonte. Então, enquanto eu não volto, segura firme, confia em mim. Quando você se sentir sozinho, lembra que eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu não te abandonei, eu estou aí do seu lado a uma oração de distância. Eu vejo sua luta, suas dúvidas e vejo também o que andam falando de mim por aí. Contaram umas histórias, né? Criaram uma imagem de mim, às vezes como um fantasma distante, às vezes como um juiz bravo, às vezes só como um cara gente boa que viveu há muito tempo. Mas se eu fosse te contar tudo, tudo mesmo, se eu fosse te contar cada detalhe do plano que o pai e eu traçamos antes mesmo de o tempo existir, um plano que já tinha o seu nome escrito nele, se eu fosse te contar como eu pintei cada pôr do sol pensando em te dar um motivo para sorrir no fim de um dia difícil, se eu fosse te contar sobre cada batalha que eu travei nos bastidores espirituais pela sua vida, cada seta do inimigo que eu desviei de você enquanto você nem imaginava, se eu fosse te contar sobre as noites que eu passei com Abraão, mostrando as estrelas e dizendo que a descendência dele seria incontável e que no meio daquela multidão eu já via o seu rosto, se eu fosse te contar sobre o dia em que Davi, depois de pisar na bola feio, escreveu o Salmo 51 e como cada palavra de arrependimento dele era um eco do perdão que eu já tinha preparado para você, meu filho, se eu fosse contar tudo o que eu já fiz por você, não haveria livros suficientes na Terra para registrar. Cada capítulo da história da humanidade, cada profecia, cada livramento, tudo isso foi parte de uma jornada para chegar até você. Eu sei que a verdade pode ter sido distorcida, a história foi contada e recontada. E às vezes, no meio do telefone sem fio da humanidade, a minha imagem ficou embaçada. Falaram que a minha lei era para te prender, quando na verdade era para te proteger. Falaram que os milagres eram só pro passado, quando eu continuo sendo o Deus do impossível hoje. Falaram que a cruz foi só uma tragédia, quando na verdade foi a maior declaração de amor já feita, a sua carta de alforria assinada com o meu próprio sangue. Eles podem ter te mostrado um Deus zangado, mas eu te digo que o Pai é um especialista em festas de reencontro. Eles podem ter te mostrado um Jesus etéreo, flutuando numa nuvem, mas eu te digo que eu tinha calos nas mãos, sentia fome, cansaço e chorei a dor de um amigo. Eu sou real. Acalma seu coração. Pode ser que você tenha ouvido versões erradas. Pode ser que a vida tenha te apresentado um eu falsificado. Mas eu te faço uma promessa. Um dia você vai ouvir a verdade da minha própria boca. Um dia a gente vai sentar juntos sem pressa. E eu mesmo vou te contar tudo. Vou te mostrar como aquele dia em que você achou que estava sozinho, eu estava carregando você. Como aquela porta que se fechou na sua cara era eu te livrando de uma cilada. Como aquele silêncio que te angustiou era eu trabalhando em algo maior do que você podia ver. A verdade final não virá de um livro, de um pregador ou de uma teoria. A verdade final será uma conversa entre eu e você. E nesse dia, toda dúvida vai sumir, toda dor fará sentido, e você vai entender a profundidade de um amor que te escolheu antes de tudo existir. Até lá, não se perca no barulho do mundo, segura firme na promessa.
Eu não te esqueci, a nossa história ainda não acabou, eu estou voltando, com todo o amor que te espera, Jesus.